Sabe que existem vários pontos de virada na vida de um homem, que colabora para a evolução dele, né? Algumas coisas vão acontecendo e muda quem ele é. Alguns pontos muito chave, como se fossem checkpoints no jogo. Isso vai desde a primeira namoradinha que ele toma um fora lá na adolescência, até o primeiro carro que ele compra. Coisas importantes também, como filhos ou outras coisas, né? Acontecimentos que vão marcando uma época na sua vida. Mas existem coisas que marcam época na sua vida que não são acontecimentos, são mentalidades, são coisas que tu aprende de um jeito ou de outro que simplesmente te deixa simplesmente mais forte. Eu aprendi comigo mesmo que o mundo é uma coisa mais cruel, assim, principalmente se tu quiser ter ascensão, se tu quiser ter crescimento, se tu quiser poder desfrutar do máximo de coisas que esse mundo ele pode te oferecer. Então, tu tem que estar meio que alinhado com a crueldade do mundo. Não necessariamente ser cruel, mas entender, ser um pouco mais frio, né? Mas entender um pouco das coisas que o mundo pode fazer contigo. Uma das mentalidades que o homem tem que entender de uma vez por todas, que vai marcar a época na vida, que vai, tipo assim, ser um checkpoint, que vai fazer com que tu morra um menino e nasça um homem, é entender que o mundo não liga para os seus sentimentos, principalmente se tu for homem. Isso aqui é um vídeo destinado a homens, e se tem mulheres assistindo esse vídeo, vai servir para tu entender por que os homens são desse jeito. Porque o mundo ele é treinado para não ligar para os sentimentos dos homens e proteger as mulheres. E eu nem questiono isso, porque desde sempre foi assim. Quando o mundo ele era um lugar mais tranquilo, mais bom de se viver, onde tu podia olhar para os relacionamentos e sentir que eles valiam a pena, é claro que as mulheres vão olhar para essa fase e pensar que era um mundo tanto quanto machista, as mulheres eram cortejadas e protegidas. E os homens faziam questão de sustentá-las dessa forma, né? Isso se perdeu, mas não se perdeu o fato de que o mundo olha para as mulheres como alguém a ser protegido e não está errado, na minha opinião. Afinal, é a mulher que carrega o útero. Tem toda uma questão existencial em cima disso que não faz parte do conteúdo desse vídeo. E o homem é aquele cara, aquele ser, aquela energia que é mais feita para ataque e não para defesa. Uma energia mais invasora. Então fica implícito que o homem não liga para os sentimentos do outro homem. Que as mulheres não ligam para os sentimentos de outros homens também. Apesar de existir uma grande rivalidade feminina entre elas, né, isso tem uma raiz muito funda e ela começa dentro de ti mesmo, né, de mim mesmo, de ti mesmo. E o homem, ele não liga para o próprio sentimento, ele não liga para o próprio autocuidado. Logo, como um todo, isso vai se criar uma cultura geral de que a saúde mental do homem não importa, de que o cuidado do homem não importa. Eu não tô aqui para mudar isso. Isso aqui não é uma ONG, tá? Não tô aqui para lutar contra o jeito que o mundo é. Eu tô aqui para te dizer num tom de... Cara, sabe o que eu tava pensando sobre isso? Que o homem ele tem que estar ligado nisso, que ele tem que entender que o mundo é assim. Eu tenho que entender que o mundo é assim para mim, o mundo vai ser assim para mim, eu tenho que lidar com isso e o jeito de lidar com isso é entender, criar força, ser autônomo, né? Ter uma autonomia emocional. Esqueci de apresentar o vídeo, né? Eu me chamo Copini, eu faço reflexões na minha vida aqui, durante a minha vida e largo nesse canal todo santo dia. Toda pessoa que chega aqui, ela digita Ei Copini, tô aqui nos comentários como uma forma de irmandade. Bem-vindo a mais um vídeo, falo do interior do Rio Grande do Sul. Dessa vez, tô no meio de um rio, tá num verão assim, bem pesado. E vim aqui, 11 da manhã, gravar um vídeo aqui antes do almoço. Bom, deixa eu ver Copini, tô aqui. Só tem que aceitar que existe uma invisibilidade sobre o sentimento do homem. O sentimento do homem, ele é completamente neutralizado, mas a gente não pode reclamar disso porque nós mesmos fazemos isso. E nós não fazemos isso com os outros, nós fazemos isso com nós mesmos. Nós invalidamos os nossos sentimentos. Nós tornamos eles invisíveis, colaborando para que exista uma invisibilidade masculina geral. É um fato que tu tem que aceitar. Eu vou repetir várias vezes essa frase ao longo do vídeo para tu, de fato, aceitar e lembrar. Ninguém se importa com o que tu sente,
Ninguém se importa com o que tu sente, cara. Até a tua mãe, se tu já passou dos 30, tua mãe não se importa tanto com o que tu sente. Porque nessa fase, ela espera que tu seja uma pessoa forte para que tu possa cuidar dela. A tua mulher talvez se importe com o que tu sente, mas talvez isso mude ao longo da vida, quando ela tem que se importar mais com a família que ela está gerando. Ela vai te amar, ela vai ter paixão por ti, mas se importar de fato com o que tu sente, não sei se é realmente assim. E tu não se importa com o que tu sente, essa é a grande questão. Acho que tu não se importa. Então não tem muito do que reclamar, né? Vou repetir uma frase aqui também, para ficar lacrado, é que ninguém se importa com os teus sonhos. Tá? O mundo ele não se importa com os teus sonhos. Ao nível global, ninguém se importa com quais são os teus sonhos. As empresas, as mídias, a cultura implanta sonhos na tua cabeça com uma única finalidade. Uma finalidade mercadológica, uma finalidade de mercado. O teu sonho é ter uma Lamborghini. O teu sonho é ter uma Porsche. E isso existe dentro de ti porque existe uma busca bem grande de sensação de poder. Que inclusive não é de todo ruim essa busca de sensação de poder, mas ela não pode ser traduzida e travestida de Lamborghini, que é uma forma de você se preencher, uma forma de você se perpetuar, sendo que a sua alegria masculina ela é muito mais traduzida por busca de poder do que estabilidade emocional e conforto emocional. Existe um povo cristão no Instagram e no YouTube, não que eu tenha algo contra o cristão em si, é claro que não, mas o influenciador cristão ele me cansa um pouco. Um povinho, uma bolha cristã no YouTube que nasceu nos últimos anos, aí, desde a época da gripezinha, que vem repetindo frases tiradas do livro de São Tomás de Aquino ou Santo Agostinho, repetindo essas frases sem ter um total entendimento, um compreendimento sobre isso, que é: você nasceu para servir. E eu vejo todo mundo que é cristão, né, influenciador cristão da bolha conservadora, tentando te ensinar a ser mais homem ou vendendo marketing, explicando que você tem que ser um homem forte, firme, e que você nasceu para servir, você tem que ter uma servidão. E não é bem assim. Isso colabora para que a gente tenha mais deterioramento emocional. Eu acredito muito que a gente nasceu para servir em 2 pontos. E eu tenho essa questão da servidão na minha vida, nesses 2 pontos e só. Eu sirvo a minha família. Eu sirvo a família que eu estou construindo. Então, a minha família, ela tem posse da minha servidão. Eu sirvo eles e eles me servem também. Quando eu me proponho na internet a ter uma carreira na internet, no caso da minha carreira hoje, ela é voltada a ensinar você a ganhar muita grana produzindo conteúdo, criar capital digital, principalmente lá no Instagram, né? Aí eu sirvo essas pessoas. Se eu tenho essa carreira, as pessoas vão me pagar para entrar nos meus treinamentos e ter muito resultado com isso, significa que eu sirvo essas pessoas. Mas eu não sirvo a humanidade. Eu não sirvo a ONGs, eu não sirvo a causas sociais, eu não sou uma pessoa que nasceu para servir sem que isso seja o meu trabalho, as pessoas que confiam no meu trabalho e a minha família. Eu não nasci para servir. E essas pessoas, a bolha conservadora, ela adora repetir que o homem nasceu para servir, que o homem, se o homem ele enxergar uma mulher passando dificuldade na rua sem ser a mulher dele, ele tem que servir essa mulher. Ele tem que ajudar essa mulher, ele tem que, enfim, se jogar no chão para ela passar por cima. Eu não concordo com essa narrativa. Eu acho que ela torna os homens cada vez mais invisíveis. E o pensamento mais religioso invisibiliza, mais ainda essa saúde emocional masculina, tá? Onde, por um lado, nós temos a morte do ego e, por outro lado, nós temos a iluminação do eu, que é trazer luz a si mesmo. Colocar luz sobre si mesmo, não de uma maneira egoísta, mas de aproveitar o que a vida tem para me oferecer. E se tu entender que as pessoas, um tanto quanto egoístas, principalmente os homens, são as que mais colaboram para a humanidade, são as que menos causam problema. E as menos egoístas, consequentemente, são as mais pobres, digamos assim, de espírito, financeiramente, são as que mais dão trabalho, são as que mais merecem ser cuidadas, são as que mais fazem com que existe a necessidade de ter uma política assistencialista.
para cuidar dessas pessoas. Isso está totalmente errado. Eu quero que tu entenda que esse sentimento de tu voltar para dentro de si, de ter uma iluminação sobre o próprio eu, ele gera primeiramente uma vida mais bem vivida, mas nas outras pessoas gera uma vida mais bem vivida nelas também, ou consequentemente elas não vão olhar para você também. Então você tem que não querer ser cuidado, em primeiro lugar, não querer ser protegido, não ter dentro de si a mentalidade de vitimista, como se tanto o Estado, alguém da sua família ou um amigo deve cuidar de você ou te ajudar de alguma forma financeiramente. É criar uma mentalidade mais robusta, mais voltada para si mesma, porque essa é a natureza do eu. Em compensação, nós temos a natureza do capitalismo, a natureza do mercado, a natureza do mundo, a natureza da natureza. E no geral, essa natureza ela não se importa com você. Essa natureza quer, não estou falando mal do capitalismo em si, porque sou uma pessoa bem capitalista, mas no geral, é uma sociedade que ela quer que você lute, ela quer que você lute por território, por guerras, quer que você defenda a sua federação, o seu país, que é algo que não se importa tanto contigo. Ela quer que você trabalhe e não quer te pagar bem por isso. E quando você estiver velho, cansado, doente, ou qualquer outra coisa que impeça que você seja produtivo, ela vai lá e te substitui. O mercado é dessa forma. Tô reclamando? Não, eu sou assim também. Eu sou assim também. Quando eu contrato um funcionário, quero que ele produza. Quero que ele faça por merecer pelo dinheiro que está recebendo, e o fazer por merecer é tomar ações que vão poupar o meu tempo, que vão fazer a minha empresa faturar mais. Então estou na posição do malvadão capitalista aqui, mas também estou na posição de entender, o mercado é assim, eu só vou aceitar que o mercado é assim, eu só vou ter essa mentalidade, eu não vou parar de trabalhar, não vou me tornar uma pessoa que é anti isso, porque isso não existe. Logo, isso se traça uma máxima para identificar esse raciocínio, que é o homem, guarda bem o que eu vou falar, o homem é medido por aquilo que ele é capaz de entregar, seja para o mundo, para uma mulher, para uma família, para um filho, ou para uma empresa, para um trabalho. O homem não é medido por quem ele é, pelo corpo que ele tem, pela beleza que ele tem. Nem mesmo num Mr. Olímpia, ele não é medido pelo corpo que ele tem. Ele é medido pela capacidade de mídia que ele consegue trazer para aquele evento. Ele é medido por aquilo que ele pode entregar. Infelizmente ou felizmente o mundo funciona assim, isso é uma coisa que eu entendo como sendo boa ou ruim. É ruim se tu começar a se lamentar em cima disso, se vitimizar em cima disso. Tu vai te tornar uma pessoa niilista que passa a vida inteira reclamando do mundo. Agora, isso pode ser uma coisa muito boa se tu entender que, cara, eu posso usar isso para progredir. Eu posso usar isso para comprar tempo das outras pessoas. Eu posso usar isso para empreender. Eu posso usar isso para me tornar blindado. Eu posso simplesmente gerar resultado numa empresa, num negócio, num relacionamento, gerar resultado para mim e viver a minha vida de boa tranquilamente. É uma questão de ou força ou fraqueza. Geralmente as pessoas que veem isso por um ponto de vista negativo, se vitimizam, é baixa testosterona. É claro que numa esfera familiar, numa esfera do amor, dos relacionamentos, se cria um mito do provedor invulnerável. Já ouviu falar no mito do provedor invulnerável? De que um homem vai ser aquele ser que é basicamente o que eu estou falando até aqui, aquele ser que não tem vulnerabilidade nenhuma. E ele simplesmente vai prover, ele vai servir. Isso existe. Aliás, existe, é até bom, é até legal que tu faça isso e que tu seja esse cara, mas tu nunca vai ser invulnerável. Ou seja, talvez eu esteja falando uma linguagem um pouco mais difícil de entender, eu vou tentar ser mais simples. Ao invés de tu ter a mentalidade de ser o provedor invulnerável, o cara que vai prover a qualquer custo e vai esquecer dos próprios sentimentos, vai esquecer do próprio sabor da própria vida, ele vai se tornar mais forte, tu vai, né, se tornar mais forte, vai prover, mas não vai esquecer a iluminação de si mesmo. Tá? Entenda esse conceito, por favor. Há 10 anos atrás eu trouxe um conceito chamado a morte do ego, onde é tu neutralizar quem tu é para não reagir às coisas ruins do mundo. E não só às vezes tu fazer por conta própria a morte do ego, mas muitas coisas que vão acontecer na tua vida vão ser morte do ego. Coisas boas e ruins. Por exemplo, uma doença. Uma doença vai neutralizar teu ego, vai te mostrar, cara, se liga aí, tu não é ninguém, tu pode morrer a qualquer momento. Ou uma doença de alguém que tu ama, que tu tem que cuidar. Enfim, me surgiu aqui uma coisa, um amigo meu, bem próximo, tá passando por uma situação difícil, onde o pai dele está numa situação bem difícil.
E ele tá cuidando do pai dele, tem que ajudar o pai dele a caminhar. Ou seja, quer mais morte do ego do que isso? Tu neutralizar a tua existência para voltar à existência da outra pessoa? Logo, a gente entende também que o mundo e a tua vida não pode viver em morte do ego. Qual que é o oposto de morte do ego? Ser egoísta? Não. Iluminação do eu. Trazer a luz de volta a ti. Ou seja, no caso desse meu amigo, só um exemplo, e eu acho que ele me permite contar essa história aqui. A luz está sobre o pai dele. A luz dele está sobre o pai dele. Mas uma hora isso vai acabar e aí a luz volta de volta para ele, volta de volta para si. Colocar a iluminação sobre si mesmo, trazer a luz de volta para si mesmo é uma doutrina que é falada lá nos livros que a gente não pode citar aqui. Que as pessoas vão confundir mal, principalmente as católicas, as evangélicas. Mas a luz sobre si mesmo é tu conseguir, cara, eu tô colocando luz sobre mim mesmo agora. Eu tô colocando a minha ideia pro mundo, eu tô trabalhando do jeito que eu gosto, eu tenho planos de crescer, nada vai atrapalhar esses planos, mesmo que eu tenha que desagradar algumas pessoas, até mesmo se forem pessoas próximas, isso é colocar a luz sobre mim mesmo. Mas eu não tô sendo ruim, eu não tô sendo malvado, maldoso, porque o que eu cresço, eu ajudo outras pessoas também, eu proporciono segurança pra minha família. Ou seja, eu tô no modo Harvey Specter, do Suits, acho que é um bom exemplo. Mas todo mundo sabe que ele é um cara frio, mas por dentro tem um sofrimento, tem uma emoção retida, tem um bom coração, digamos. Foi só um exemplo, tá? Não é pra seguir esse exemplo à risca, mas é só pra tu entender. O oposto de morte do ego é a iluminação sobre si mesmo. Bom, eu perdi a linha aqui, mas eu estava falando do mito do provedor invulnerável, que em resumo é, você vai ser o provedor, você vai tentar ser invulnerável, mesmo sabendo que isso não existe, porque você não vai esquecer da iluminação do eu, não vai esquecer de viver a sua vida prazerosamente, de modo um pouquinho individualista às vezes, mesmo que seja pai, mesmo que cuide de uma mãe, mesmo que tenha um pai doente, mesmo que muitas pessoas dependem de você, mesmo que você seja religioso, mesmo que você seja o cara da igreja, não interessa. Bom, acho que eu estendi demais, mas eu não posso finalizar esse vídeo sem dizer o seguinte, com alguns dados aqui. O homem, ele comete 4 vezes mais o ato de tirar a própria existência do que as mulheres, segundo dados da OMS, e eu acredito que seja muito, muito mais do que isso, muito mais do que isso. Existem campanhas de outubro rosa, de outubro não sei o quê, de mês não sei o quê, que é muito relacionado ao feminino, e tá tudo bem também, porque é normal que as pessoas queiram cuidar mais do feminino do que do masculino. Mas existe uma invisibilidade sobre os problemas masculinos, tanto aqueles fisiológicos, como assim como a mulher tem o câncer de mama, o homem tem o câncer de próstata, quanto os emocionais, que é muito pior nos homens. E como eu falei ali, né, os dados são muito mais alarmantes para os homens. O sentimento de tristeza é muito maior nos homens. A sensação, assim, a vulnerabilidade para tu ficar triste, se sentir solitário, é maior nos homens. Então a mulher, ela simplesmente faz isso aqui e para de se sentir assim. Quer dizer, ela não vai parar de se sentir, porque por dentro ela vai estar triste, mas ela vai ter pelo menos uma companhia. Com o homem é 50 mil vezes mais difícil, mais complicado. E tá tudo certo, porque ele se compensa em outras áreas. Bom, a gente tem que se encaminhar profissionalmente. Você tem que entender que o capitalismo, o sistema é pragmático e se importa com que tu é capaz, com o resultado que tu é capaz de gerar. Ninguém se importa com a tua existência, ninguém se importa com a tua dor e nem mesmo com os teus sonhos. E também, cara, eu acho que tu tem que ser forte o suficiente para admitir vulnerabilidade. Que uma coisa é tu ser forte e não mostrar de vulnerabilidade. Seja até mesmo para si mesmo, sabe? Para demonstrar a vulnerabilidade, tu meio que tem que ter já resolvido os problemas, então tu tem que ser forte o suficiente a esse ponto para conseguir demonstrar vulnerabilidade. Não posso finalizar o vídeo sem te dar 3 pontos que eu colocaria como pensamento agora para tu levar em conta através de ter obtido essas informações. Primeiro, cara, cria o hábito de buscar uma fortaleza interna. Interna mesmo, tipo, não buscar tua fortaleza em outra pessoa, não buscar tua fortaleza, sei lá, no teu trabalho, porque tu pode ser substituído, no teu relacionamento, porque as coisas podem mudar. Não tô dizendo para não amar a sua esposa, não servir e cuidar da sua esposa, sua família, não é isso. Mas a fortaleza, ela é simplesmente interna. Até a fortaleza dela vai ser interna também. Se você for um homem que está passando por uma situação de extrema tristeza, solidão, melancolia profunda e está numa situação completamente difícil, eu sugiro você que busque uma construção de rede de apoio.
No meio empresarial não existe uma questão de networking, de tu criar teu networking, não existe até um método para isso? Por que não tu criar uma rede de apoio, de amigos, de familiares, e tu se reunir com essas pessoas, tu preservar contato com essas pessoas, fazer a manutenção do contato com essas pessoas para que ela sirva de uma rede de apoio. Você precisa, se estiver nessa situação, de uma rede de apoio. Se você não estiver numa situação deplorável, segue a vida. E finalizando com uma última questão, uma última sugestão: use tua revolta como força. Nada é mais forte do que uma revolta do homem com relação ao mundo. Essa revolta não é ser terrorista. Essa revolta não é jogar bomba nas coisas. Essa revolta é crescer financeiramente. Deixe meu copinito aqui. Sugiro que você entre na minha newsletter. É o primeiro link da descrição desse vídeo. Uma newsletter chamada Capital Society, onde falo sobre a construção de capital digital, construção de audiência, fazer grana com conteúdo. Você que é mentor, você que é criador, você que é blogueiro, influenciador, blogueira, veja a Capital Digital e entenda as tendências do marketing digital atuais para fazer grana com isso. Bom, lá não falo só sobre marketing mais, né? Agora eu tô falando sobre dinheiro, capitalismo e crescimento no geral. Então vai lá, é gratuito.